Em tempos idos, a liturgia era considerada a cerimônia oficial da Igreja. Era no tempo que os católicos iam à igreja para assistir missa, ver batizados, ver a crisma. Era comum, pois, ouvir falar em cerimônia da missa, cerimônia do batismo, cerimônias religiosas. Depois da reforma litúrgica em 1963, com o crescimento e o aprofundamento da teologia litúrgica, deixou-se de falar de cerimônia e se começou a falar em celebração. Uma léxio litúrgica para perceber a diferença entre cerimônia e celebração. Vamos iniciar considerando um dado. Do ponto de vista da teoria da comunicação, a assistência é considerada uma forma de participação. Trata-se, contudo, da assistência empática ou simpática, jamais daquela assistência apática. Nos dois primeiros casos das assistências empática e simpática, o assistente participa e toma parte do processo comunicativo que vê e escuta. Exemplo desse processo comunicativo é a transmissão de alguma competição esportiva. O espectador não compete, mas se emociona com o acontecimento e participa pelo envolvimento emocional, torcendo, por exemplo. Outro exemplo é a assistência de um filme, no qual o espectador participa das cenas de modo empático, sofrendo, rindo, sentindo medo, criando expectativas com as cenas. Por isso, do ponto de vista da teoria da comunicação e da psicologia da comunicação, na assistência existe uma participação. Agora, bem diferente é a assistência apática, na qual se vê um fato e nele se é incapaz de tomar parte. Está presente, mas é indiferente porque sabota a participação. A apatia é o impedimento à participação. É dessa assistência apática, sem nenhum tipo de envolvimento afetivo, que estamos nos referindo quando dizemos que hoje não se assiste mais missa. É o caso de celebrantes que permanecem alheios a tudo. Estão na celebração, mas são indiferentes a tudo. A pessoa não celebra, não se faz celebrante. Está presente de corpo, mas incapaz de misturar sua vida ao que está acontecendo na celebração. Há mais de 50 anos, com o Concílio Vaticano II, a Igreja mudou o modo de entender a liturgia. Você que frequenta a liturgia não ouve, ao menos não deveria ouvir falar de cerimônia litúrgica. Hoje se fala de celebração litúrgica. Celebração da missa, por exemplo, celebração do batismo, celebrar a penitência. A liturgia não é uma cerimônia, embora seja feito de ritos como acontece em todas as cerimônias. A cerimônia tem a característica de ser apresentada por alguém. A liturgia, diferente da cerimônia, não é uma apresentação, mas uma celebração porque envolve quem nela se faz presente. A cerimônia diz respeito ao modo exterior de um ato ou de atos realizados, uma série de ritos que alguns realizam e outros assistem. Pede presença, mas é possível não ter algum envolvimento ou ter um envolvimento protocolar, como, por exemplo, na cerimônia aplaudir algum discurso. É formal, é praxe aplaudir o discurso. Celebração, ao contrário disso, envolve a vida e exige participação. Exige tomar parte. Partem capere, diz o latim. Não se pode pensar em celebração sem participação, porque a participação é uma exigência da celebração, é algo intrínseco ao celebrar. A cerimônia está ligada a formalismos e prescrições. Alguém faz, outros assistem e mantêm uma certa distância.
A gente vê ritualismo na cerimônia, mas não precisamos tomar parte dos ritos. Um desfile militar é uma cerimônia. Eu vejo, eu assisto, sem me envolver com aquilo. É fácil perceber a diferença entre cerimônia e celebração. E mais fácil ainda é sentir esta diferença. Mas o mais importante não se encontra nas realizações exteriores. O mais importante é o fato que toda celebração está ligada à recordação de algo importante, está ligada a um acontecimento, está ligada a uma pessoa. Nós sempre celebramos um acontecimento ou uma pessoa. Não fazemos uma cerimônia de aniversário, uma celebração de aniversário. O acontecimento do nascimento de uma pessoa, celebramos a própria pessoa, a vida dessa pessoa. Celebra-se o acontecimento da história da salvação e celebra-se a pessoa de Jesus Cristo. Celebra-se a ação de Deus no meio do povo. Celebra-se, inclusive, o próprio Deus agindo no povo, agindo na nossa história humana. Essas são apenas algumas considerações, mas são considerações suficientes para entender que não se pode confundir liturgia com cerimônia oficial da Igreja. A liturgia é muito mais que uma cerimônia. A liturgia é memória, recorda uma pessoa, Jesus Cristo, recorda um acontecimento que é o mistério da salvação de Deus. Longe de nós, portanto, confundir celebração litúrgica com cerimônia. Aliás, cerimônia não rima com liturgia. Afinal, nós não fazemos cerimônia a Jesus Cristo nem a sua salvação. Nós fazemos memória no sentido teológico de memorial, de tornar atual, de atualizar o acontecimento da salvação divina na e pela liturgia. Na liturgia nós não realizamos cerimônias, nós celebramos Jesus Cristo, celebramos a salvação. Na liturgia nós celebramos as nossas vidas com Cristo, por Cristo e em Cristo. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.